Então, para você que tem dúvida em relação aos sinais e sintomas, eu já quero começar informando que se você tem uma micose, não é normal ter micose, não é natural viver com a micose. Isso é sinal de supercrescimento, é disbiose fúngica. Você sempre vai escutar, quando você ler alguma notícia, uma informação, falar de síndrome fúngica com nome diferente, que é disbiose fúngica ou supercrescimento de fungos. Isso quer dizer proliferação de fungos no corpo, porque nós vivemos com os fungos, com as bactérias dentro de nós, isso é normal, natural. Nós respiramos todos os dias fungos também, só que essa proliferação por conta de um sistema imunológico imunodeprimido faz o nosso corpo entrar em disbiose. Então a disbiose, ela pode ser fúngica, bacteriana ou pode ser os dois, tá? Pode ser os dois. Então quem tem problemas visíveis com fungos, como eu disse, já é um sinal claro que tem um problema aí com supercrescimento e tem que tratar. Quanto antes você tratar, melhor. Quanto mais tempo você deixar, porque normalmente, como é uma doença que não causa um incômodo grave, como por exemplo a acne persistente. Então, a acne persistente, ela incomoda, mas não incomoda tanto. Ela começa a incomodar quando causa dor, inchaço e tudo mais. E aí a pessoa deixa esse sinal e sintoma passar. Aí de repente aparece uma micose. Aí deixa também esse sinal e sintoma passar. E aí vai somando diversos sinais e sintomas que começaram normalmente lá na adolescência. Tá? Normalmente, eu já falei aqui algumas vezes sobre isso, mas eu quero reforçar para a gente esclarecer todos os pontos, tá? Então, começando, eu deixei anotado aqui para eu não esquecer de falar nenhum ponto em relação ao teste de síndrome fúngica. Esse teste fica disponível no destaque. Também vou mandar lá no canal do Telegram para quem quiser rever esse teste. É importante entender cada ponto para não confundir com outras doenças. E claro que diagnóstico, ele é sempre médico, tá? Quando você fala em diagnóstico, incide em você receber um papel com a informação da sua doença, isso é o médico que faz. Porém, você se conhece melhor do que qualquer pessoa. Se você percebe um supercrescimento de fungos, você não precisa esperar, tá, chegar no consultório médico para entender que você tem um problema, que você precisa olhar de uma maneira diferente, com carinho para o seu corpo, entender que você precisa recuperar a sua imunidade, que não basta só mascarar sintoma, porque se você mascara só sintoma, tampa uma doença e aparece outra. É tampar o sol com a peneira. Você apenas está mascarando o sintoma, não está tratando a causa, a base, tá? E por isso que vira uma cascata de doenças. As pessoas olham e falam: nossa, eu tenho vários, diversos desses sinais e sintomas. Isso é, apesar de ser comum, não é normal, tá? E aí, quando a gente pensa em evolução, em saúde, nós estamos aqui, gente, para melhorar, para evoluir. Você não tem que ver isso de uma maneira totalmente negativa, falar: nossa, tenho tanta coisa que eu preciso rever em relação à minha saúde, não sei por onde começar, o que eu faço. Vamos focar a energia, vamos colocar essa energia na solução, tá? Primeiro entender cada ponto aí do teste de síndrome fúngica e depois gastar energia na solução e não mais no problema, porque o problema você já percebeu que tem, tá? Por isso que você está aqui acompanhando, se aprofundando nessa imersão que vamos juntos aí até novembro, tá? Então vamos lá, separei aqui. Primeiro, um sinal e sintoma, doença autoimune. Não é normal ter doença autoimune e falar: ah, eu tenho, minha mãe tem, minha avó tem, todo mundo da minha família tem. Se tem, é um sinal que estão aí repetindo erros. Então, se você tem uma doença semelhante à sua mãe ou seu pai, você provavelmente está repetindo algum hábito, algum estilo de vida semelhante aos seus pais, tá? Então, a doença autoimune não é normal, não é natural ter, tá? Ela é um sinal de que o seu sistema imunológico está super estressado e começou a combater aí o seu próprio corpo. Então, a pessoa que desenvolve, por exemplo, o Hashimoto, por que que o corpo foi lá e destruiu a tireoide? Não é natural, tá? Então, já é uma sinalização que essa pessoa se expôs a algo,
tá? É multifatorial a causa, mas tem relação sim com a alimentação. Está se expondo a alimentos que está deixando o sistema imunológico super estressado, tá? Então entra aí Hashimoto, artrite reumatoide, colite, tá? Lúpus, psoríase, esclerose também tem relação. Então as doenças autoimunes, principalmente problemas aí de pele, tá? O Hashimoto é o mais comum, parece ser muito normal, né? Ah, eu tenho Hashimoto, vou lá, tomo remédio, acabou, resolveu. Mas normalmente essa pessoa desenvolve alguma outra coisa depois, porque ela não investigou a causa, tá? E é culpa da pessoa? Não, não é culpa da pessoa, é uma falta muitas vezes de informação. E agora, se isso está acontecendo com você, é bom, porque você vai ter informação para poder melhorar isso. Infecções fúngicas na pele. Micose, gente, como eu disse, não é normal. Começou a ter uma coceira, uma frieira, tá? Isso é um grande sinal de que esse supercrescimento não tá lá só no pé, não tá só na unha. É nível intestinal. Lembre-se sempre disso. Quando aparece uma micose, é uma disbiose já fúngica no intestino. Mulher normalmente tem um reflexo, algumas na candidíase, tem outras que não tem. Por exemplo, eu não tive, o meu reflexo foi nas mãos, na pele, sempre acne e dermatite, tinha muito problema aí respiratório, né, alergias. Cada pessoa desenvolve um sinal e sintoma e aí começa essa cascata, tá? O supercrescimento fúngico, ele é assim mesmo. Ninguém vai ter o sinal e sintoma totalmente parecido com o da outra pessoa. Por isso que tem que correlacionar. Tem que juntar essas informações, você montar a sua linha do tempo, entender como está a sua saúde para que você saiba se há um supercrescimento fúngico acontecendo aí no seu corpo, tá? Acordar cansado, já acordar fadigado, sem energia. Sabe, ao longo do dia a pessoa fala assim, nossa, mas eu me alimentei e parece que continuo sem energia, não melhora. Por que que isso acontece quando a pessoa tem um supercrescimento fúngico? Porque os fungos, eles consomem a energia dos alimentos, também os nutrientes. Eles se aproveitam, o fungo ele está na terra porque eles decompõem matéria orgânica. Quando você deixa um alimento em cima ali da fruteira, o que acontece? Enche de fungo, eles decompõem, né? Então, dentro do nosso corpo não é igual, mas acontece algo semelhante em relação ao aproveitamento dos nutrientes. E se você tem esse sinal e sintoma, vai juntando essas informações, tá? Como eu disse, depois eu vou disponibilizar o teste para quem não teve acesso lá no Telegram e também nos stories de destaque, tá? Para você aí ter todas essas informações que estamos conversando hoje. Questão de problema digestivo, tá? Então, inchaço, diarreia ou constipação, que é o intestino preso, tá? O intestino não é segundo cérebro, é primeiro cérebro. Se está acontecendo alguma coisa de errada no intestino, isso é uma sinalização que vai refletir no corpo todo, tá? No corpo todo. Claro que a questão do intestino tem que ter relação com o crescimento fúngico em outras partes aí do corpo, que o teu organismo vai sinalizar. E normalmente, qual é o problema? Esse crescimento fúngico ele acontece devagar, lentamente. Não é uma virulência que vem igual quando você tem uma infecção com bactéria ou com vírus, que você fica acamado. Vai acontecendo de pouquinho em pouquinho. E aí você, como eu disse lá no começo, pode ignorar. Falar assim, é só uma micosezinha, depois eu trato. Aí tá com 5 anos com a micose. É uma acne persistente ali na adolescência e tudo mais, aí depois vira uma rosácea e deixa isso, tá? Deixa isso passar. Então, junto com o intestino, né, a formação das fezes, distensão abdominal, tá? Isso é sinal também. Dificuldade de concentração, de foco, perda de concentração, que eu digo cognição. Tenta estudar algo e não consegue focar, ler um livro. Isso também já mostra um problema fúngico, porque lembra que o intestino é primeiro o cérebro. Então, o que está acontecendo aqui é reflexo do intestino. Se há um desequilíbrio ali em relação a micro-organismos, aos bichinhos que vivem lá,
isso vai refletir nos seus pensamentos, nas suas emoções, na sua concentração. Se isso está fazendo sentido para você, compartilha aqui, marca parceiro, parceira, namorado, porque é importante que as pessoas que você convive, que você se relaciona, cuide-se também, tá? Porque você tem troca aí de fungos e bactérias com essa pessoa também. Então, quanto mais saudável a pessoa do seu lado estiver, melhor, tá? Você saudável e a outra pessoa também. Então, manda aqui o aviãozinho, compartilha se esse sinal e sintoma, esses, né, que eu estou falando, namorado, marido, esposa, tá? Tem, porque é importante tratar a família. Digo isso porque muitas pessoas falam assim, meu filho tem um problema, meu filho está com problemas de pele, meu filho está com uma infecção de repetição, meu filho está com problema de concentração. É reflexo de pai e mãe, alimentação, o meio. Não é normalmente, não é na maioria dos casos o problema a criança, e sim o meio que ela vive, a exposição aos alimentos, ao estilo de vida familiar, tá? Porque nós somos aquilo, nós somos reflexo das pessoas que nós mais convivemos, tá? Então, dando sequência, a questão da pele que eu falei, eczema, psoríase, urticária, rosácea, erupções que aparecem e não tem explicação. Então, apareceu coceira, de repente problema de pele que não tem explicação. No meu caso, já contei aqui várias vezes, desculpa se eu estou sendo repetitiva aí para quem quem já acompanha há algum tempo. Eu fui em 4 médicos para entender a coceira nas minhas mãos, que a erupção e tudo mais. E hoje é tão claro para mim a questão do supercrescimento fúngico, tão claro, mas quando a gente aparece o problema, quando você se torna o paciente, normalmente forma o quê? Uma neblina. Por isso que eu falo nebulosidade, parece que você está lá no fundo do poço, você não consegue entender o que está acontecendo. E eu já havia entrado em contato com esse assunto há muito tempo, já tinha estudado, mas quando nós viramos paciente, né, forma mesmo uma neblina. E conforme você vai se informando, se atualizando, tudo vai ficando mais claro. Então, essas informações que eu estou falando aqui para você, cada vez mais farão sentido. Você vai juntar as peças do quebra-cabeça para entender o que está acontecendo aí do outro lado, tá? E eu digo isso porque eu trabalhava muito com a parte de exercício físico, de emagrecimento, tratamento de nutrição clínica de síndrome fúngica, eu abordava em consultório, mas era coisas bem pontuais, tá? Não era algo tão comum como hoje, porque eu explico mais esse assunto na internet. Então, em relação à irritabilidade, mudança de humor, ansiedade e depressão, por que que isso tem relação também com o quadro de síndrome fúngica? A mesma coisa, intestino. Intestino, primeiro cérebro. Se você tem um quadro de tristeza, de depressão e tem sinal de crescimento de fungos, tem que somar os sinais e sintomas. Não é pegar um sinal e sintoma e falar assim, eu tenho, igual alguém colocou aqui, eu tenho melasma. Eu tenho melasma, quer dizer que eu tenho síndrome fúngica? Não, você tem que somar os sinais e sintomas para fazer sentido. Se você tiver 3 desses sinais e sintomas que eu estou descrevendo aqui hoje, a chance é altíssima, tá? Principalmente se for aqueles mais nítidos, né? Que é a questão de micose, candidíase e problemas de pele, tá? Que são os mais comuns, além, claro, do intestino, porque intestino é a raiz. Infecção vaginal no homem também pode acontecer, tá? No pênis, não é só mulher que tem fungo na vagina, homem também tem. A questão é a diferença do órgão, tá? Quando o órgão ele é mais exposto, o órgão da mulher é aberto, e úmido, úmido que eu digo assim, fica ali com muita roupa apertada. Normalmente as mulheres usam lingerie, fio dental, muita calça. Mulheres, aproveitem agora verão, fica só de vestido, de saia, tá? Porque lugar úmido dá fungo. Seu sapato, você deixar no lugar úmido, vai ter fungo, na vagina também. E homem também pode ter, tá? Só que normalmente, como é assintomático, o homem não tem tantas. O homem demora mais para ir no médico, o homem demora mais para procurar ajuda. Pode até ter um desconforto,
mas demora, leva-se anos para buscar ajuda. Mas homem também tem candidíase, tá? E a questão de purido anal, então coceira no ânus, desconforto, também é um sinal, porque a disbiose pode ser intestinal. Começa lá, só que a pessoa não percebe, tem um desconforto em relação à coceira e depois pode mudar, vai para uma outra parte do corpo, fica assintomático em relação à coceira ou purido anal e vai para, vamos supor, para a micose da unha. E depois começa a aparecer outros sinais e sintomas, tá? Alergia, então alergia sazonal, coceira no ouvido, isso é sinal, tá? Que tem algo errado, não é normal. Não é normal ficar coçando o ouvido o tempo todo, tá? Não é normal ter alergia sazonal. A pessoa fala, nossa, eu tenho rinite, tenho alergia, tenho sinusite. Não é normal, tem algo errado no ambiente, tá? No estilo de vida. A pessoa está com uma proliferação de algo no corpo. Normalmente, quando é alergia, há muita relação com fungo, tá? E a questão da compulsão por doces e carboidratos, que ontem a gente se aprofundou no carboidrato, porque que a pessoa tem essa necessidade exagerada? Porque ela precisa alimentar esse crescimento, essa colônia de fungos. E esses fungos ficam pedindo essa energia o tempo todo. E aí a pessoa come o doce, o carboidrato que eu digo principalmente aquele de rápida absorção, pães, massas, doces. E aí ela come e rapidamente ela já tem fome, tem um quadro de hipoglicemia de rebote. Essa hipoglicemia de rebote por conta da alimentação dessa colônia, dessas leveduras. Então você come para achar, você acha que você está dando energia para o seu corpo, mas na verdade você está dando energia para os fungos, tá? E isso é algo que fica bem descontrolado na pessoa com supercrescimento fúngico, ela não consegue dizer não. Então ela vê ali uma cesta de pão, ela não consegue, não, ela tem que comer. Então isso é um grande sinal, uma vontade exagerada, uma vontade que não passa, tá? Aquela compulsão, que não é uma compulsão de uma doença aí de comportamento alimentar, mas porque está associada aí com os sinais e sintomas. Então, esses sinais e sintomas que eu citei aqui são clássicos para quem tem supercrescimento fúngico, tá? Então, se você identificou 3 ou mais desses sintomas, sim, a chance é altíssima que você tenha a síndrome fúngica, tá? E a síndrome fúngica, como eu disse, ela é chamada também de disbiose fúngica ou de supercrescimento fúngico, que são as formas diferentes de falar a mesma coisa. Depende como a pessoa quer chamar a atenção para a doença ou como está escrito no artigo ou na matéria da revista. Quem usou esse termo síndrome fúngica foi a professora Denise Carreiro, que é escritora, uma profissional que tem diversos livros e por conta dos filhos dela com muito processo alérgico, com muito problema de cognição, falta de atenção, tiveram, um dos filhos dela, se não me engano, teve que usar Ritalina, e ela começou a estudar, se aprofundar, e ela entendeu aí toda a relação com o supercrescimento fúngico, tá? A desidrose, Ana, sim, é o eczema. É que o nome desidrose é um nome comum, comum que eu digo é popular, mas o nome científico é eczema, que foi o problema que eu tive nas mãos. Então a desidrose, que é uma coceira assim, gente, é absurda. As mãos ficam irreconhecíveis, minhas mãos estão ótimas, maravilhosas, mas quem já viu o vídeo das minhas mãos sabem como ficou. Coça muito, então é um sinal evidente de fungos, tá? E quando eu fui no médico, falou-se que não tinha tratamento, que era corticoide. E aí eu fui juntando as pecinhas do que eu já havia estudado e entendi que eu estava num quadro aí de síndrome fúngica, tá? E o melhor de tudo, gente, tem tratamento. Você não precisa conviver com esses sinais e sintomas. Se isso está acontecendo com você, a base do tratamento é alimentação, é nutrição, tá? Claro que medicação, como eu disse no começo da live, tem o seu valor. Tem gente que precisa, quer tomar a medicação para tratar a micose da unha, um exemplo, a terbinafina. Mas se a pessoa não corrige a alimentação dela, como eu disse, forma ali uma cascata de problemas. Porque
elimina uma parte do problema, mas o que causou esse supercrescimento fúngico não foi tratado. E aí volta, porque fungo é um invasor persistente, ele é oportunista. Quando você deixa lá o seu armário fechado muito tempo, as suas roupas, de repente você abre e está com o quê? Com fungo. Então você aproveita de situações no nosso corpo do mesmo jeitinho. Só que para o fungo é tão inteligente que ele não nos deixa acamado de cara, como eu disse, comparado com bactéria, com vírus. Ele vai crescendo, crescendo e vai convivendo ali. O hospedeiro vai achando que está tudo bem. Mas não tá, porque tá o quê? Tá cansado, tá fadigado, tá sem energia, tá com a pele feia, não consegue controlar peso. Esqueci de falar do peso, que foi um outro ponto que eu anotei aqui. Peso, a pessoa não consegue ganhar, evoluir em treino, na academia, ganhar massa muscular, ou não consegue perder gordura corporal. Tá? A pessoa tenta emagrecer e não consegue, tá? Então tudo isso está relacionado a supercrescimento dos fungos, tá? Gente, quando vocês é normal, quando vocês vão em médicos, muitos médicos eles têm a educação convencional. A medicação, o tratamento convencional da maioria dos médicos é medicação. É difícil achar médicos em convênio que tem uma visão integrativa do paciente, que é a visão lá de Hipócrates, de olhar o paciente como um todo, tá? Olhar o doente e não a doença. Na nutrição, isso pode acontecer também, você ir num profissional que não tem essa bagagem clínica. Eu tive essa bagagem clínica, eu relembrei disso, porque eu entrei em contato com nutrição funcional, sempre me atualizei na área, então já sabia onde retomar as informações, mas tem profissionais que não têm, tem nutricionistas que são divisões mais clássicas, tem nutricionistas que não têm contato com esse material, por isso que às vezes vocês vão buscar ajuda, porque eu li aqui alguns comentários, por isso que eu tô falando isso. Vocês vão buscar ajuda e às vezes o profissional não consegue te ajudar, ele não consegue porque ele não sabe, tá? E ele não faz nem por mal, é porque ele não tem mesmo a informação, tá certo? Então vamos lá. Deixa eu ver aqui as perguntas para ver se eu fui clara. Deu para entender o que é, como que é feito o diagnóstico? Eu não falei esse fechamento, né? É o conjunto, gente, de sinais e sintomas. Então, se você tem 3 ou mais desses sinais e sintomas, isso é o padrão ouro para diagnóstico de síndrome fúngica. Aí você deve se perguntar, Sheila, mas não tenho que ir no médico para fazer um exame para eu comprovar que é fungo? Você pode, claro, e deve ir no médico se você quer saber o nome do fungo, você quer saber o tipo da levedura, mas o tratamento, independente do tipo de levedura, do nome, do batismo que seu fungo receber, você tem que tratar, fazer terapia nutricional. Aí, se você escolher usar a medicação, ok, é um caminho, é uma escolha sua. Você, como cliente do médico, você escolhe o caminho que você quer seguir. A mesma coisa quando você vai passar, receber a informação nutricional, que é o que eu estou fornecendo. Mas, se você faz só uma parte do tratamento, quem já fez tratamento com medicação antifúngica sabe. Você faz ali a primeira, depois entra na segunda, na terceira, e você fica numa cascata de problemas se você não fizer a terapia nutricional. Por isso que a base precisa ser corrigida. Se você quer evitar desenvolver uma série de outras doenças posteriormente, mais para frente, se você está num quadro de síndrome fúngica atualmente e você está em uso de medicação, não tem problema. Você não precisa largar a medicação se você não quiser, mas eu sugiro que você olhe de uma maneira diferente para o alimento, porque além de dar conforto, o alimento ele também previne doenças e hoje, 2020, a gente pode falar isso aí sorrindo, porque há 10 anos isso era algo, eu não sei nem o que falar quando eu lembro de muitos profissionais falando em relação à nutrição. Porque, gente, só compartilhando, quando você fica internado, não sei se você já teve algum parente internado em hospital, normalmente é oferecido o quê em refeição, em hospital? Biscoito, suco, bolachinhas de todos os tipos. As refeições, para uma pessoa que está acamada,
há tempos, agora houve uma evolução nisso, mas eram de baixa qualidade nutricional. Como pode uma pessoa que está ali internada, acamada, recebendo uma nutrição tão ruim? E isso era normal, né? Como pode achar que é normal receber esse tipo de nutrição? E muitas vezes não é culpa ali da nutricionista que está dentro do hospital. Existe todo um problema administrativo por trás, tá? Que envolve ali o que vai ser servido, tá? Mas hoje, ainda bem que nós temos mídia que a gente pode conversar e você que está aqui nessa imersão às 9 da noite tem essa bagagem para poder aí aplicar na sua vida. Antes não tinha, né? Antes era bem difícil, tá? A época da internet de escada. Bom, vamos lá, o que eu quero entender aqui, as dúvidas de vocês, se ficou claro. E, gente, se porventura vocês vão fazer exames para identificar a síndrome fúngica, tem exame de urina, tem exame coleta, né, de levedura, IgA, IgG e tudo mais. Mas a melhor forma de você identificar é por sinal e sintoma, é observando. O padrão ouro é observar o sinal e sintoma. Por isso que esse teste de síndrome fúngica, toda vez que alguém me pergunta sobre isso, eu falo, você fez ali o teste? Você identificou o sinal e sintoma? Porque às vezes a pessoa fala assim, eu tenho isso. Mas um sinal isolado, não tem como a gente ter certeza do quadro. Agora, se você junta ali o quebra-cabeça do que está acontecendo com você, porque você está ali todos os dias sentindo o seu corpo, percebendo os sinais dele, aí fica muito mais fácil de entender o que está acontecendo, tá? Bom, então vamos lá. Deixa eu ver aqui. Ó, a Mari falando, a Débora falando, de todos eu só não tenho micose. Cada corpo vai dar um sinal e sintoma diferente, tá? Casal que tem candidíase, o casal que tem um problema semelhante, tem que tratar os dois, tá? Não adianta um começa tratamento e o outro não se trata. E tem pessoas que falam assim, a minha esposa, ela não se queixa, mas ela tá usando 4 medicações. Ela não se queixa porque ela já nem sente mais. Porque medicação, gente, tira o sentir. Uma pessoa que toma medicações diversas, mistura medicações, ela perde a sensibilidade de sentir algo. Então ela fica ali como se tivesse dopada mesmo, tá? Fala, conversa e tudo mais, mas não consegue perceber as reações reais do corpo, tá? Então o excesso de medicações, você está mascarando sim a sua doença, mas não está tratando aí a causa, tá? Bom, deixa eu ver aqui se eu pulei alguma informação importante que vocês colocaram. Aqui a Luísa colocou muita hipoglicemia mesmo, até coisas saudáveis podem me dar. É o quadro de hipoglicemia de rebote. Isso é muito comum quando você está com esse supercrescimento de fungos, tá? Com a síndrome fúngica. Depois melhora. Então fique tranquila que isso vai passar, tá? Deixa eu ver aqui. A Luísa perguntou em relação à vitamina D. Isolado não, gente, nenhum suplemento isolado vai tirar, eliminar algo. Seria maravilhoso, eu também gostaria que fosse assim. Da mesma forma, você usar um suplemento dessa maneira, você está fazendo a mesma coisa que tomar o medicamento. Achar que tomar algo vai resolver o problema. No e-book, que tem o tratamento da síndrome fúngica, tem a parte de suplementação. Porém, se a pessoa não entende a parte da alimentação, entender que eu digo é pegar o material, é ler, colocar em prática, entender que existe um desenvolvimento ali em relação a comportamento, a hábitos alimentares, que não é difícil, não é difícil de entender, é fácil. Qualquer alimento que tem ali, em qualquer estado do Brasil ou fora do país, você encontra, porque são alimentos naturais, normais, tá? Não tem nada. O que é caro, gente, é industrializado. Caro é industrializado. Isso que é caro, tá? Os alimentos, comida mesmo, comida que você precisa para tratar a síndrome fúngica não é cara, tá? Então,
tudo você encontra ali. Agora, aguardar, esperar tomar só a vitamina D ou tomar só um suplemento isolado, esperar que isso passe, não acontece, tá? Tem que tratar a alimentação. Por isso que o nome é terapia nutricional. Então, exige a terapia da sua nutrição, um ciclo aí de recuperação, para você recuperar intestino, primeiro o cérebro, então onde tudo acontece, restaurar. Lembra que intestino demora aí uns 4 dias, lembra porque eu fiz uma live sobre intestino aí há um tempo, demora 4 ou 5 dias para restaurar a célula, então nosso corpo tem um poder maravilhoso de recuperação, só que cada vez que a gente agride com certos alimentos, ele leva um tempo para se recuperar. Imagina uma agressão aí desde a primeira infância, porque não sei como foi a sua alimentação na infância, na adolescência. Então, às vezes você se expôs a alimentos, a produtos de má qualidade desde lá da infância. E aí você arrastou isso para a sua fase adulta e tudo bem. O corpo se regenera, se recupera, você tem como melhorar. E é esse o objetivo da terapia nutricional. Bom, a Rita colocou aqui, a enxaqueca ao acordar tem relação com hipersensibilidade alimentar. Se você tem mais algum dos sinais e sintomas que eu falei hoje, se ficou na dúvida, eu vou mandar lá no canal do Telegram o arquivo. Aí sim, você está num quadro de síndrome fúngica, tá? Um sinal sozinho não tem como a gente ter certeza, precisa ser uma soma. Por isso que 3 ou mais sintomas. Se você tem 3 ou mais sintomas, sim, está confirmado, tá? Bom, deixa eu ver aqui. Eu acho que eu perdi o time dos comentários. Mas eu acho que ficou claro, porque pelo que eu tô vendo, vocês estão fazendo comentários que estão aí de acordo com tudo isso que eu falei. Então, gente, a ideia de entender os sinais e sintomas, o teste da síndrome fúngica, não é querer que você não passe em médico, não busque ajuda médica, tá? Se você sente essa necessidade de fazer um exame para ter um nome do seu fungo, do seu diagnóstico, receber o CID, se isso é importante para você, vá no profissional, tá? O que você precisa também saber é que, mesmo você recebendo esse diagnóstico e se você decidir tomar a medicação, uma hora a chave precisa ser virada. Uma hora que eu digo em algum momento da sua vida, você vai precisar rever a sua alimentação. Talvez tem pessoas que não querem nunca rever a alimentação. E aí envelhecem tomando 10, 15 medicações. E tudo bem, são escolhas. Não tem certo e errado. São as escolhas que cada um acaba fazendo. Tem pessoas jovens que já tomam uma cascata aí de medicações. O que eu quero mostrar aqui é que não precisa. Você pode prevenir. A nutrição, ela tem esse papel de prevenção. Então, se você percebe um supercrescimento fúngico que pode te levar a série de outras doenças futuras mais graves, porque o supercrescimento fúngico, o lado bom dele é que você trata, você se recupera, você entra em remissão. Depois que você entra em quadros severos com outras doenças, tudo fica mais difícil. Então, veja o lado bom. Se você está aí com micose, com candidíase, com problemas de pele, desidrose, eczema, dermatite, tem tratamento, você pode se recuperar, você pode acordar se sentindo bem, com energia, tá? Não tem que já acordar cansado, não tem que ter problema de pele. Gente, quem tem problema de pele, eu falo sempre do problema de pele porque problema de pele sempre é ignorado, não é natural só ficar passando pomadinha, tá? A mesma coisa com infecções aí de repetição, tá? Infecção de repetição, infecção urinária de repetição, que normalmente está associada com algum desses outros sinais e sintomas que eu falei. Não é natural, não é normal, tá? Então, a soma desses sinais e sintomas representam a síndrome fúngica. Então, quem tinha dúvida, tá? Quem tinha dúvida, é essa listinha aqui que você tem que consultar e fazer a sua avaliação, tá? Se você ainda não entendeu, ficou com alguma dúvida em relação a algum ponto, quando eu enviar o arquivo, você pode rever, tá? Para você fazer a reavaliação. E reforço, gente, é importante você entender que tem tratamento, que você não precisa conviver assim. E se você decidiu melhorar, não espera, eu vou esperar 2021 para isso. Comece o quanto antes. Você pode melhorar em
2 semanas até 12 semanas. O tempo depende do quanto você vai se dedicar a isso. No e-book eu coloco 12 semanas porque é o tempo máximo de tratamento, tá? De suplementação, mas você pode fazer isso em um período mais curto, dependendo da virulência. Tem pessoas que têm uma virulência menor, tem pessoas que têm uma virulência maior. A virulência é a quantidade de fungos crescendo aí no corpo, tá? Então eu espero que tenha feito sentido para você essa live em relação a diagnóstico. Não espere só receber um nome da sua doença. Preste atenção no seu corpo, preste atenção nos sinais que ele dá todos os dias, que ele demonstra. Não ignore os sinais e sintomas. Sinal e sintoma só você pode perceber. Por isso que quando você vai nos profissionais, eles perguntam o que você está sentindo, o que está acontecendo, quando começou. Se você não presta atenção nisso, o outro não consegue te ajudar, tá? Então é importantíssimo você prestar atenção nesses detalhes, tá bem? Então eu espero que tenha ajudado. No link do perfil tem o e-book com a terapia nutricional, com o tratamento, e tem um e-book gratuito para quem quiser informações aí adicionais. Não se sinta sozinha, não se sinta sozinho. Essa doença é mais comum do que vocês imaginam, porém não é normal, tá? É comum, mas não é normal. Tem tratamento e não se sinta sozinha porque tem como você tirar essa doença aí de você, tem como você se recuperar, tá? Você só precisa fazer diferente do que você tem feito. Se você continuar fazendo tudo do mesmo jeito, continuar aí com as mesmas repetições de medicação, você vai continuar na doença, tá? E nós estamos aqui para evoluir. Você tem que acreditar que você merece uma saúde melhor, uma alimentação melhor, porque nós merecemos, tá certo? Informações, link do perfil Telegram, tem resumo e também vou mandar o teste da síndrome fúngica que está aqui no destaque também. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo, boa noite.